falar de memoriais hoje, que é a Lei 10.826. Olá pessoal, hoje nós vamos fazer algumas recomendações para vocês. O exame está chegando, então vamos pensar um pouco na calma, na tranquilidade. Quando vocês pegarem a prova, pensa, para depois começar a escrever. Se vocês pegarem uma prova e nela constar fato somente relacionado à prisão em flagrante, e o examinador pedir para vocês analisarem a prisão em flagrante, se ela for ilegal, ela deve ser relaxada. Se a prisão em flagrante ela não for legal, deve-se pedir a liberdade provisória. Lembrando sempre que hoje há a audiência de custódia em que o preso em flagrante é encaminhado ao juiz. O juiz analisa, como no exame da ordem pode cair uma questão dessa, mas lá nas questões e não na peça, lembrem-se disso. Primeiro, relaxar a prisão em flagrante se ela for ilegal, encontrar uma medida cautelar que possa substituir eventual prisão preventiva, e prisão preventiva só pode ser decretada ou substituir a prisão em flagrante por prisão preventiva se tiver presente os requisitos da preventiva. Caso contrário, concede a liberdade provisória com ou sem fiança e libera. Esse é um fato que pode acontecer antes do processo como um todo. Depois vem o inquérito policial. Mas se não tiver prisão em flagrante e tiver inquérito policial, tanto a autoridade policial quanto o Ministério Público podem pugnar junto ao juiz para a decretação de uma delas. Se for a autoridade policial, ela representa pela prisão preventiva ou pela prisão temporária. Se for o Ministério Público, ele requer a prisão preventiva ou requer a prisão temporária. Lembrando sempre que o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício antes do processo. Ele só pode de ofício se já tiver o processo ocorrendo. Caso contrário, ele só pode decretar a prisão preventiva se houver provocação da autoridade policial ou do Ministério Público. Se a prisão preventiva for decretada e cessar o motivo pela qual a prisão foi decretada, cabe revogação dessa prisão. Caso o juiz negue a revogar, cabe habeas corpus. É muito comum nos exames da ordem não pedir habeas corpus, mas é possível que talvez caia sobre habeas corpus lá, inclusive nas questões. Se for a prisão temporária, ela tem um prazo de 5 dias, prorrogáveis por mais 5 a critério do juiz, desde que demonstrado a extremíssima necessidade da prorrogação. Se for crimes hediondos ou assemelhados, a prisão temporária ela é decretada com até 30 dias e renováveis por mais 30, também se houver extrema necessidade. O juiz nunca, em hipótese alguma, decretará uma prisão temporária de ofício. Por quê? Porque a prisão temporária é um tipo de prisão cautelar que só se decreta durante o inquérito policial, ou seja, no momento das investigações. Não é para o momento processual. Ela também, cessado o motivo ou cessado o tempo, a doutrina diz que ela é autorrevogável. A autoridade policial tem que colocá-la imediatamente livre. Caso isso não aconteça, pode pedir a revogação da prisão temporária, cessando suas medidas, ou então habeas corpus ante a negatividade do juiz. Com relação a relaxamento de prisão, a Constituição Federal diz que toda prisão ilegal será imediatamente relaxada. O juiz pode relaxar de ofício, pode relaxar provocado pelas partes como um todo. Lembrando sempre, se houver inquérito policial e não houver prisão, o promotor vai oferecer a denúncia se a ação penal for pública, ou o querelante oferecerá a queixa se a ação penal for privada. Se a ação penal for pública, o juiz então recebe a peça acusatória, cita o acusado para apresentar resposta à acusação. Resposta à acusação, nós já falamos com vocês, tem toda a estrutura dela nos nossos vídeos passados. O prazo é de 10 dias
E a resposta à acusação do rito ordinário e do rito sumário está prevista no artigo 396-A do CPP. Os pedidos, a estrutura dela, nós já falamos com vocês. Se o juiz vai tratar do assunto relacionado à droga, o promotor oferece a peça acusatória, ou seja, a denúncia. Antes de receber a denúncia, ele vai notificar o acusado para apresentar resposta prévia, ou defesa prévia, melhor dizendo, com base nesse fato. Só depois da defesa prévia é que ele, se receber a peça acusatória, vai citar para o andamento, e neste caso está previsto no artigo 55 da Lei 11.343. Meus amigos, sempre lembrando que na defesa prévia, como falamos antes com vocês, o principal pedido é que o juiz não receba a peça acusatória, para que o processo não prossiga. E uma das maneiras do juiz rejeitar a peça acusatória está no artigo 395 do CPP, estabelecido como ponto final. A resposta à acusação do Tribunal do Júri é no artigo 406. E o pedido, vocês vão sempre pedir, se for pedir absolvição sumária, não se pede absolvição sumária na resposta à acusação. Do ponto de vista legal, pode até ser, a doutrina tem admitido, mas do ponto de vista legal não se pede nesse momento. Tanto no caso do rito ordinário, quanto do rito sumário, quanto da lei de drogas, se o juiz receber a peça, citar, apresentado a resposta à acusação ou apresentada a defesa prévia, o juiz vai determinar a audiência de instrução ou de instrução e julgamento. A audiência de instrução ou de instrução e julgamento é um momento propício para a produção de provas. Se for resposta à acusação, nós já falamos, se for memoriais, ou seja, alegações por memoriais, vocês vão observar o artigo 403, parágrafo 3º, ou o artigo 404, dependendo do momento. Como no Tribunal do Júri não tem previsão para memoriais, mas pode ser feito em razão do artigo 394, parágrafo 5º, diz que pode aplicar as regras do rito ordinário em todo o procedimento especial, pode ser feito. Aí vai ser baseado lá no artigo 411, em um dos parágrafos que há a lei. Se for pedir absolvição sumária do júri nos memoriais, que é o momento adequado, é sempre pedido com base no artigo 415, e os motivos da absolvição sumária do júri não são os mesmos da absolvição sumária do artigo 397 do rito ordinário e do rito sumário. Algumas questões coincidem, mas a regra é geral nesse mesmo sentido. Meus amigos, muito cuidado, porque se cair recurso, também nós já colocamos para vocês alguns recursos que estão colocados lá. Só relembrando, se for recurso em sentido estrito ou se for embargos de declaração, nos dois casos cabe juízo de retratação. E em razão do juízo de retratação, tem que fazer o pedido de retratação na mesma peça de interposição. Nas razões não, mas na peça de interposição, pede sempre para o juiz poder fazer, inclusive, a retratação e admitir, sobretudo, a tese que você levanta nos seus argumentos, tanto no recurso instituído quanto nos embargos de declaração. Então, muito cuidado, paciência na prova, não estuda em cima da hora para não mudar o conceito, não mudar a forma de pensar. Faça, sobretudo, um exercício de respiração durante a prova, não se apavore. Passe para as questões, se você encontrar contradição nas questões, ela provavelmente vai estar errada. Não perca muito tempo numa única questão para você ter tempo de poder realizar a sua prova. Desejamos boa prova a vocês e no mês que vem, que inicia, nós vamos começar com parte do direito material, com a parte geral como um todo. Um abraço a todos e aproveitem amanhã, último dia do Black Friday da nossa livraria Verbo, aqui é onde nós usamos como estúdio para o nosso trabalho. Um abraço a todos e compareça. Muito obrigado.